Boa noite a todos os alunos. Eu venho trazer aqui nesse vídeo uma explicação dessa atividade de língua portuguesa que aborda o assunto substantivo que nós estamos estudando desde o começo do terceiro bimestre. Essa atividade ela vai tratar principalmente dos substantivos primitivos e derivados, mas ela vai também falar sobre os demais tipos de substantivos, que, como nós estamos estudando, são 9 tipos de substantivo. E justamente hoje nós começamos o estudo da última parte, que trata sobre substantivos coletivos. Então, nessa tarefa que eu dei para vocês hoje, na segunda-feira, dia 7 de outubro, era para copiar a primeira parte, copiar esse assunto sobre substantivos coletivos, e aproveitei a outra face da folha para preparar uma atividade que fala sobre os substantivos que nós já estudamos. Eu trouxe um infográfico aqui para vocês, só para termos de lembrança mesmo, que os substantivos, eles são divididos em 9 partes. E aqui, que é o substantivo próprio, substantivo comum, simples, composto, primitivo, derivado, concreto, abstrato e, por fim, o substantivo coletivo. É onde encerra o estudo do substantivo com os substantivos coletivos, que é justamente esse assunto aqui que vocês devem copiar no caderno, porque nas aulas, as próximas aulas que virão, nós iremos se aprofundar no estudo desses substantivos coletivos e fazermos atividades. Então, aqui nesse infográfico, vocês podem ver que os substantivos eles são divididos em 9 partes. E se vocês observarem as cores combinando, é porque eles são estudados em pares. Por exemplo, o substantivo próprio se estuda junto com o substantivo comum. E nós temos aqui o exemplo, olha, vejam. Vejam aqui no substantivo próprio, eu escrevi a palavra Juliana, e observem que, como já foi dito e sempre é dito em sala de aula, que todo substantivo próprio, todos os substantivos próprios, eles começam com letra inicial maiúscula. Ou seja, é obrigatório, todas as vezes que estivermos escrevendo o substantivo próprio, que ele comece com a letra inicial maiúscula, como, por exemplo, o nome de vocês. Como, por exemplo, o nome da escola. Tem que começar com a letra inicial maiúscula. Aqui, o substantivo comuns são nomes que dão ideia, são palavras que dão ideias aos seres em geral. Nós temos aqui menina. Menina é uma palavra que é um substantivo comum porque pode ser qualquer menina, não é específico. Menina é uma palavra comum. E vejam que simples e composto também, por causa das cores, são estudadas juntas. Simples é aquela palavra formada por apenas um elemento, como nós vemos aqui no exemplo moleque. E o composto, geralmente, ele é formado por mais de um elemento. Olha aqui, vejam que eu usei a mesma palavra moleque e se criou um substantivo composto, pé de moleque, que é uma palavra formada por 3 elementos, separado por esse traço que nós chamamos de hífen. Também já foi estudado. Já foi estudado também, justamente, inclusive, essa atividade é sobre os substantivos primitivos derivados. Nós temos aqui um exemplo, por exemplo, pedra. Pedra é uma palavra primitiva porque ela pode originar outras palavras. Por exemplo, a palavra pedreiro, ela só existe porque ela se originou, ela veio a partir da palavra pedra. Então, pedra, ela veio primeiro, por isso que é primitivo. E pedreiro, pedrada, pedregulho, são palavras derivadas porque ela surge a partir de uma outra palavra, que é a palavra primitiva.
Temos também estudado juntos aqui os substantivos concreto e abstrato. Os substantivos concretos são aqueles que existem na nossa realidade ou na nossa imaginação. Veja aqui o exemplo sereia. Sereia não existe na vida real, mas ele existe na nossa imaginação. Se eu pedir para você fazer o desenho de uma sereia, você vai fazer. Diferente do substantivo abstrato, onde ele depende de outros substantivos, de outros seres para existir. Eles não existem por conta própria. Por exemplo, a paixão. Por que paixão é o substantivo abstrato? Porque para a paixão existir, alguém precisa estar apaixonado. E assim com todos os sentimentos, todas as sensações, por exemplo, para o calor existir, alguém precisa estar com o calor. Então a ideia básica é essa daí, que o substantivo abstrato ele não existe por si só, ele depende de outro para existir. E finalmente o substantivo coletivo, que como eu falei, é o assunto que vocês deverão escrever no caderno que acompanha essa atividade. Substantivo coletivo, que também pode ser um substantivo comum, mas ele indica que mesmo que a palavra esteja escrita no singular, indica um conjunto de seres. Vejam aqui a palavra constelação. Não está escrito constelações no plural, está escrito no singular, olha, constelação. Mas ela significa várias estrelas. Constelação é o substantivo coletivo para estrelas. Assim como alcateia para um conjunto de lobos, cáfila para um conjunto de camelos, baixela para um conjunto de utensílios de cozinha, enxoval para um conjunto de roupas, e assim sucessivamente, e é desse modo que a gente vai aprender com o estudo desse assunto aqui, que é o assunto que vocês têm que escrever no caderno, tá? Alguns alunos já escreveram na sala de aula mesmo, não é um assunto grande, mesmo assim, outros alunos não conseguiram terminar. Então, para aqueles que não conseguiram terminar, ficou como dever de casa, para amanhã, dia 8. E essa aqui é a atividade, que é o objeto desse vídeo. Ele vai falar sobre os substantivos já, mas vai focar principalmente nos substantivos primitivos e derivados. E eu aproveito aqui para mostrar essa pequena introdução aqui que explica o que são substantivos primitivos. Olha aqui, ó. Vejam o que diz aqui, o que é um substantivo primitivo. É uma classificação dos substantivos que indica, que designa o conjunto de palavras que não derivam de outras. Essas palavras que são os primitivos, elas vêm primeiro. Elas podem dar origem para outras palavras. Por exemplo, aqui, ó, pão. Por que a palavra pão é um substantivo primitivo? Porque ela pode dar origem para o padeiro, a palavra padeiro, padaria, panificadora. São palavras que só existem porque antes existe uma palavra primitiva que é o pão. E nós temos aqui alguns exemplos de substantivos primitivos. Olha aqui, ó, casa. Ela não depende de outra palavra para existir, ela existe por si só. A mesma coisa folha, a mesma coisa árvore. Só que essas palavras, elas são primitivas porque elas podem dar origem para outras palavras. E essas palavras que elas originam são chamadas de substantivos derivados. Os substantivos derivados são formados, veja aqui, ó, são formados a partir de outras palavras. Então, para que elas possam existir, antes delas já existiam outras palavras. E essas palavras que existiam antes ou que existiam primeiro são chamadas de substantivos primitivos. É por isso que os dois, o substantivo primitivo e derivado, são estudados juntos. Então, olha, continuando aqui. Ó. Assim, os substantivos chamados derivados são termos que derivam de outros substantivos. Aí nós temos exemplo aqui, ó, casarão. A palavra casarão, ela só existe porque antes existiu a palavra casa. Ou seja, quem veio primeiro? A palavra casa. Por isso que casa, por vir primeiro,
por isso que ela é primitivo. Primitivo significa isso também, vir primeiro. Então, a palavra casarão, que ela derivou da palavra casa, ela só existe porque existe uma palavra que derivou ela, que é a palavra casa. E se vocês observarem, eu vou marcar bem aqui, sempre aqui, ó, o começo da palavra, no primitivo, ela aparece na palavra no derivado. Nós chamamos para essa palavra, que é uma palavra, o começo da palavra invariável, ela é chamado de radical. Vejam aqui, ó, folhagem, até a letra H. Folhagem é um substantivo derivado porque ela só passou a existir por causa da palavra folha. Observe aqui em cima a palavra folha, que o começo é igual folhagem. Então, quem veio primeiro, folha ou folhagem? Folha veio primeiro, porque folha é primitivo. E folhagem foi uma palavra que se originou, que se formou a partir da palavra folha. A mesma coisa a gente vê aqui em arvoredo. Olha aqui, ó, arvoredo, que é uma palavra que derivou da palavra árvore. Se vocês observarem, o radical, que é o começo, é sempre igual. Então, entendido essa parte, vamos lá para a atividade. Então, acompanhe comigo aqui a leitura. Vejo que nós temos aqui uma tirinha do personagem O Menino Maluquinho, personagem do desenhista Ziraldo. Acredito que todos conhecem, então vocês vão precisar analisar as figuras aqui, a conversa deles, para responder. Vejo aqui, ó. Leia o texto, que é o texto desses 3 quadrinhos. Você vai ler o texto para responder as questões de 1 a 5. Então, as questões 1, 2, 3, 4, 5, você vai extrair aqui desse desenho. Então, vejam aqui, ó. Analise a cena, eu só vou ler aqui a conversa deles. Então, o menino maluquinho vai e fala: vem comigo, Juninho, tinha alunos hoje se atrapalhando com a palavra aqui, mas é assim, ó. Juninho. Ou seja, para quem já leu as histórias do Menino Maluquinho ou assistiu os desenhos, percebeu que o Menino Maluquinho ele não consegue falar palavras que têm final NH, NHO. Por isso que, ao invés dele falar Juninho, ele fala Junim. E se vocês observarem lá, tem um ponto de exclamação bem aqui, ó. Não é a letra I, ok? Então vocês vão primeiramente analisar, olha aqui, ó. Vem comigo, Juninho. O Rodrigo aqui vai ser nosso novo amigo. No outro quadrinho, bem, esta aqui é minha casa e olha aqui, ó, ele apresentando a casa dele. E o menino maluquinho vai e fala assim, ó, deixa disso, vamos ao que interessa. E no terceiro quadrinho, o que você tem na geladeira? Depois de analisar essa tirinha, você vai responder, como diz a questão, as questões 1, 2, 3, 4 e 5. Então, só na análise dessa questão, vocês vão responder a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Veja o que está perguntando aqui na questão 1. Eu só vou ler para vocês, não vou responder nada, porque essa é a parte de vocês, tá? Então, veja o que diz aqui. Ó, o texto, esse texto aqui, que é essa tirinha, o texto, qual é a finalidade desse texto? O texto tem a finalidade de. Aí vejam que vocês vão marcar uma dessas letras, ou é a A, ou é a B, ou é a C, ou é a D, tá? Vejam que tem 4 questões, mas só uma está certo. Não vão marcar mais de uma. Então, qual é a finalidade desse texto aqui? É divertir? É anunciar? É convencer? Ou é informar? Somente uma está correta. A segunda questão, vocês vão localizar no primeiro quadrinho, veja lá, ó, no primeiro quadrinho. Então, é nesse quadrinho aqui que vocês vão localizar, olha.
é nesse quadrinho, no primeiro quadrinho que vocês vão localizar, porque está pedindo o primeiro quadrinho, dos substantivos. Olha lá o que é que vocês vão ter que localizar. Dos substantivos que são classificados como substantivos próprios. Olha aqui, ó. Então, nesse quadrinho, nesse primeiro quadrinho, tem 2 substantivos próprios. Vocês vão tirar daqui da fala do menino maluquinho e vão escrever nessas linhas aqui. Lembrando que todo substantivo próprio sempre começa com letra inicial maiúsculo. Se de repente você aqui, na hora de responder, colocou com letra inicial minúscula as letras pequenas, você errou. Tem muito aluno fazendo isso. Na terceira questão também, ó, você vai precisar localizar, olha aqui, ó, localize. O que é que vocês vão localizar? O humor da tirinha gira em torno de um substantivo. Então a tirinha aqui, ela é algo para causar riso. O objetivo dela é causar riso, porque é engraçado, é um humor. E qual é o nome, qual é a palavra, qual é o substantivo que causa, que deixa a palavra, os quadrinhos, que deixa os quadrinhos engraçado. Aí você vai localizar o substantivo que deixa a tirinha engraçada. Escreva abaixo, você vai escrever aqui apenas uma palavra, que é aquela palavra que deixa a tirinha engraçada, porque é engraçada, você só precisa localizar. A quarta questão, veja que diz aqui, ó, o substantivo amigo faz referência a outro substantivo. Então, aqui está afirmando que a palavra amigo, ela é um substantivo. E ela está fazendo referência a outro substantivo. Aí vocês vão ver, quem é um amigo lá na tirinha? Aí você vai e escreve aqui a resposta. E a quinta questão, vejam o que diz aqui, ó. No trecho, esta aqui é minha casa, vocês vão poder observar que essa fala aqui está no segundo quadrinho, ó, esta aqui é minha casa. Então, nesse trecho, a palavra, qual dessas palavras, esta aqui é a minha casa? Qual dessas palavras é classificada como um substantivo? É esta? É aqui? É minha? Ou é casa? Só uma opção é a correta, ok? A próxima questão já aparece uma tirinha que ela tem continuação lá na outra página, aqui na parte de cima. Então ela começa aqui, são 4 quadrinhos, vejam aqui, 1, 2, 3, 4. Então vocês vão precisar analisar essa tirinha formada por 4 quadrinhos. Então, com essa tirinha, vocês irão fazer as questões 6, 7, 8 e 9. Olha aqui, ó. Leia a tirinha e responda as questões de 6 a 9. Então, são as questões 6, 7, 8 e 9. Então, vejam aqui o menino maluquinho. Vejam que ele parece feliz, com esse sorrisão dele. E ele fala, e ele vai e fala isso daqui, ó. Vou escrever minhas memórias. Aí, reticências, ou ele está pensando que a posição dele está indicando o que ele está pensando, ou ele não está conseguindo lembrar de nada. Então, a análise é de vocês. Aí lá, continuando, de repente, um ponto de exclamação e ele se assusta aqui, ó. E sai correndo, abandona o caderno e o lápis e sai correndo dizendo, pô, deixei meu guarda-chuva na escola. Depois de analisar, vem as perguntas 6. Olha lá o que está perguntando na sexta. Qual o fato que gera humor no texto? Ou seja, o que é que deixa esse texto, essa pequena história em quadrinho, o que é que deixa ele engraçado? Aí vem as opções aqui. Alternativa A, maluquinho lembrar de todas as suas antigas memórias. Alternativa B, o garoto escrever memórias e esquecer coisas simples. Alternativa C, maluquinho sair correndo e deixar o caderno no chão. Ou alternativa D, o garoto ter esquecido suas memórias na escola.
Atenção, aqui pode ser uma pegadinha. Inclusive, é um tipo de questão parecido com as questões das provas do SAEB, aonde parece ser muito fácil, mas existe uma pegadinha aí. Então, leiam com atenção. Se precisar ler mais de uma vez, façam isso, tá? Para não marcar errado, só tem uma opção correta aí. A sétima questão diz assim, olha, ainda sobre a tirinha lá. Ó, a palavra memórias é um substantivo. Está dizendo aqui que a palavra memórias é um substantivo. Mas que tipo de substantivo é? É o que a questão está querendo saber. Ó. A palavra memórias é um substantivo que nomeia a realidade imaterial. Ou seja, sentimentos. O que são realidade imaterial? São os sentimentos ou as sensações. Isto é, são coisas que não dependem de si para existir, depende de outros seres para existir. Assim como todos os sentimentos e todas as sensações, a palavra memória, memórias, está no plural aqui, ela representa a realidade imaterial, ou seja, ela depende de outros para existir. Quando um substantivo depende de outros para existir, que tipo de substantivo é? Aí vocês vão marcar. É concreto? É composto? É próprio ou abstrato? Somente uma está correto. E na oitava questão, veja que a oitava questão, vocês vão localizar, lá nessa tirinha, vocês vão localizar um substantivo em que o maluquinho utilizou para nomear um lugar. Olha aqui, ó. O menino maluquinho, ele utilizou um nome. O que é o nome? O nome é um substantivo. Ele utilizou esse substantivo para nomear um lugar. Qual foi esse nome? Aí vocês vão e escrevam aqui na linha. Certo? Bem simples aí. E a nona questão, que se refere ainda ao quadrinho, veja que a palavra guarda-chuva, que é o que o menino maluquinho esqueceu na escola. Então, a palavra guarda-chuva, nós estamos estudando isso, vocês não podem errar essa questão. É um substantivo formado por duas palavras. Logo, sua classificação é: como é que nós chamamos para o substantivo que é formado por dois elementos, como a palavra aqui guarda-chuva? Veja que ela é formada pela palavra guarda e chuva. Quando um substantivo é formado por três palavras, do jeito que está aqui no texto, mas são por três elementos, que tipo de substantivo é? Abstrato, próprio, composto ou simples? Apenas uma opção é a correta. Então vocês vão marcar uma. E a décima questão, vejam aqui, as palavras estão, todas essas palavras aqui, desde a letra A até a letra H, todas essas palavras, elas são substantivos derivadas. É o tipo de substantivo derivado. Olha, letra A, pedreiro, letra B, cartolina, letra C, papelão, letra D, marinheiro, letra E, mangueira, letra F, floricultura, letra G, cajueiro e a letra H, casinha. Então, olha o que o comando da décima questão diz. Escreva a palavra aqui nessa linha que deu origem a cada um desses substantivos. Eu vou fazer somente um para vocês. Aqui, ó. A letra A, por exemplo, a palavra pedreiro. A palavra pedreiro, ela só existe, a palavra pedreiro, ela é um substantivo derivado, ela derivou, ela se originou a partir de uma outra palavra, que é a palavra primitiva. Então, quem é que veio antes de pedreiro? A palavra pedra. Viram como eu já fiz a primeira aqui, a palavra pedra? Ela, que é a resposta aqui dessa primeira aqui, ó, já fiz a primeira e é isso que vocês vão fazer. Vão transformar a palavra, o substantivo derivado em primitivo. Por exemplo, cartolina veio de quê? Aí você vai escrever aqui. Papelão é um derivado que derivou de que palavra? De papel, e você vai escrever aqui, ok? Então essa é a atividade, não é tão complicada,
mas como vocês pediram para que eu fizesse esse vídeo explicando melhor, está aí. Eu vou marcar aqui uma data para que vocês possam levar para a sala de aula para que nós possamos ver. Então, como nós não teremos aula no dia 11, então será no dia 10. Dia 10, quinta-feira, é o prazo para vocês entregarem essa atividade aqui, ok? É isso. Boa sorte, bons estudos.